Vamos lá, uma gravação de um podcast sobre eclesiologia, trabalhando a ideia e o aspecto da igreja cristã institucionalizada, né? Daí o termo de igreja cristã, abordando um panorama, trazendo dentro de uma construção histórica a realidade do Brasil do século XXI. Então, de forma bem didática e ganhando tempo, não vou abordar bibliografias para trazer um panorama, mas vou aplicar uma bibliografia para a construção do raciocínio da análise do atual momento em que a igreja brasileira se encontra. Então, vou trazer uma única bibliografia para trabalhar esse aspecto e essa reflexão de igreja institucionalizada dentro, né, como eu disse, desse estudo de eclesiologia. Beleza? Vamos lá. Trabalhando o conceito de igreja institucionalizada, entendendo que até o século IV não tínhamos essa igreja institucionalizada. Era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que vivia em constante opressão, mas ela não parava e não deixava de crescer. Quando ela vem a se constitucionalizar por volta do século IV, no Edito de Milão, Constantino, a gente vai começar a ter uma mudança de paradigma. Essa igreja que era extremamente espiritualizada, deixada por Cristo e formulada com a didaquê, com os ensinamentos dos apóstolos, deixados por Cristo, ela vai começar a perder esse formato e ganhar uma conotação política, sendo ela personificada com o Estado, assim como em seu começo era no Império Romano. Dentro dessa construção de século IV, a gente vai dar entrada, vamos ter impulsão para o início de um recorte histórico de medievo, no qual, ao final, na Baixa Idade Média, você vai ter períodos de cruzada, onde temos um ápice dessa institucionalização que gerou a Igreja Católica e que lutou pela cruz e pela espada para retomar a Terra Santa. Sendo que a maior questão, devido a essa institucionalização, era a espada e não a cruz. Ou seja, o aspecto espiritual foi deixado de lado em detrimento do aspecto político territorialista de conquistas de terra que havia se perdido para o mundo árabe. Então a gente começa a ver um processo histórico dentro desse panorama em que a institucionalização da igreja estabelecida por Cristo, ela perde a sua essência e a sua espiritualidade. Analisando esse aspecto, esse recorte para a Baixa Idade Média, que a gente já está transicionando para o momento que a gente vai ter uma revolução teoricamente espiritual, que vai se dar o nome a posteriori de Reforma Protestante, a gente vai perceber uma tentativa de ruptura, retornando à essência por meio das 5 sola. Sola graça, sola escritura, sola fé em Deus. A gente vai perceber que esses aspectos que retomam a espiritualidade, eles, no início, são de fato rupturas, porém, no processo de construção, elas vão também se personificar com as estruturas políticas e vão entrar em contextos em que há rupturas de sistemas econômicos e políticos. Por conseguinte, esse processo que era para romper com a institucionalização, espiritualizar mais a igreja, ela se torna uma nova personificação, com novos interesses e lutando contra a antiga institucionalização católica. Então o protestante vai estar brigando ao lado agora do movimento da burguesia, dentro do sistema capitalista, para superar o antigo regime. Antigo regime esse que era o momento em que os reis absolutos governavam, e nesse processo
a Igreja Católica começou a perder um pouquinho de espaço, os reis foram tomando cada vez maiores proporções, como tínhamos o Luís XIV com o Rei Sol, enfim, outras expressões na Inglaterra, em toda a Europa. Você vai perceber que dentro dessa construção de antigo regime, a igreja acaba cedendo um pouco do seu espaço e do seu domínio. Não obstante, já havia se iniciado esse processo de reforma protestante e anterior um pouquinho a isso tudo nós tivemos o Renascimento, que retomou a cultura greco-romana e o humanismo, as faculdades que trouxeram a possibilidade de se pensar para além da teologia, no qual o medievo, com a institucionalização da Igreja Católica, dominava. Tínhamos o monopólio do saber pela Igreja e pela teologia. A gente tinha um movimento teocrático, né? A centralidade na figura de Deus, só que de forma herética e hipócrita, porque a Igreja dominava, utilizava-se do latim e conduzia de acordo com os seus interesses. Agora a gente tem um antropocentrismo, o homem está no meio e começa a ser uma construção a partir do século XII e XIII de um renascimento cultural que vai desenvolver novas técnicas e conhecimentos. Com isso, a gente vai entrar nessa faixa de idade moderna, a partir do século XVI até o século XVIII, da Revolução Francesa, em que essa construção ela vai ganhar proporções maiores dentro do movimento filosófico iluminista, de pensamento, das luzes, da razão. E esse movimento vai corroborar com a Revolução Francesa, com o sistema capitalista, a superação do antigo regime, dos reis absolutistas e o enfraquecimento de vez, que começou no século XVI com a Reforma Protestante, da figura institucionalizada da Igreja Católica. Dado esses fatos, exposto esse panorama, a gente observa dentro do Brasil, na construção histórica, na nossa formação histórica, o aspecto em que a nossa formação ela vem de base católica. Então, dentro de tudo isso que eu mostrei, tardiamente o Brasil ainda era regido pela metrópole Portugal, por reis, por um sistema monárquico. Tardiamente, no processo de democracia, permanecemos com imperadores, de forma que, mesmo independentes, continuamos absolutos, mesmo independentes, continuamos no regime do antigo regime. Observado isso, nessa construção, à volta do século XVII, no Brasil, nós percebemos que com a União Ibérica, século XVI para o XVII, a União Ibérica e a vinda dos holandeses, com Maurício Nassau, começou a se entrar o protestantismo dentro dessa construção que era católica. Mesmo assim, ela continuou sendo perseguida e oprimida. Porém, quando se retoma o poder, porque isso foi por brigas dinásticas, enfim, por questões pontuais, houve um período de interrupção desse governo português sobre o Brasil, mas que foi meramente representativo, que as estruturas políticas não mudaram, o sistema de poder, por conseguinte, também não mudou. Mas dentro dessa representatividade houve possibilidade desse protestantismo entrar em alguma medida aqui, dentro de um regime político que tinha por base o catolicismo, ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse movimento, quando Portugal retoma o domínio sobre a sua colônia, sobre o Brasil, passa-se novamente a haver uma repressão sobre os protestantes e qualquer outro tipo de religião, porque nós tínhamos sistemas políticos de padroado, enfim, que estava ligado ao governo e à figura do rei em Portugal, e que isso era trocas e mercês. Tínhamos a cultura ou a política dos mortos, enfim, vários aspectos que norteava e fazia a máquina da monarquia girar, e em torno de um clientelismo fazer suas teias de relações, enfim, e o processo de colonização e de formação do Brasil. Quando a gente tem o fim do Império, o Brasil já é independente, 1822, começou no processo em 1808, com a chegada de Dom João VI aqui, enfim.
Quando se dá esse processo, no fim do Império, a gente tem o início da República. E ali começa a laicidade do Estado, começa, de fato, a possibilidade da Igreja protestante, não só institucionalizada católica, mas as outras institucionalizadas que nesse movimento contra a institucionalização, que se institucionalizou também e que cada um buscou os seus interesses dentro de aspectos políticos, como eu trouxe no panorama, ela vai surgir em oposição à Igreja Católica aqui no Brasil. 1909 chega a Assembleia de Deus, chega o Gunnar Wingre e Daniel Berg, que vão formar e construir depois a Assembleia de Deus, vão fundar a Assembleia de Deus, partindo de um processo que eles, quando chegam aqui, eles se estabelecem na Igreja Batista, que é tradicional. Eles, enquanto missionários, começam esse movimento que vem da Rua Azusa dos Estados Unidos, da Faculdade de Betel, a trazer essa sensibilidade espiritual de novo para uma igreja que havia se perdido na institucionalização. E quando ele começa esse movimento, até a década de 50, praticamente ela permanece e se fortalece em sua essência. Porém, com a entrada midiática das igrejas dos movimentos pentecostais nas rádios, movimentos tradicionais, começa a se mudar esse paradigma e essa realidade. A gente começa a ver uma realidade, um novo paradigma de uma igreja que está perdendo novamente a sua essência e voltando para o seu histórico institucional de performance, de personificação com o Estado. Começa-se um novo movimento que vai ter o seu auge com o movimento neopentecostal, fundado pela Igreja Universal. Que temos deuteropentecostais, vindo com Casa da Bênção, com Nova Vida, mas você vai ter o seu auge, sua construção na briga ali que vai fundar depois a Internacional da Graça e a Universal do Reino de Deus. Ali é a entrada midiática nas mídias. O movimento ele entra em expansão máxima e a institucionalização se torna tão plena que agora a gente tem uma bancada evangélica. Dentro de toda essa construção, a análise que eu quero trazer dentro do aspecto bibliográfico que eu falei que traria é sobre uma comparação dentro da obra sociológica de Gilberto Frey, que trabalha o aspecto de Casa Grande e Senzala para a construção do nosso país e a formação da nossa estrutura social. Percebendo que ele legitima os negros, mostrando que eles fazem parte dessa teia de relações sociais, que sem eles não haveria essa construção. A legitimação não está na discriminação, mas está no papel fundamental que os negros tiveram, mas dentro de uma logística em que houve uma necessidade deles estarem ali para poder comportar essa sociedade, mas a regulação está dentro da Casa Grande. E essa sociedade é conduzida de forma elitista por essa Casa Grande. Tudo vai girar em torno dessa Casa Grande. Um paralelo que eu trago para o aspecto religioso e para o campo de uma análise, não da micro-história, mas de uma análise mais regionalizada para a religião, focalizando no Brasil e com o movimento neopentecostal, é o seguinte: que essas igrejas ou mega igrejas que entraram no processo midiático e tiveram como fundo toda essa adesão e personificação estatal com a política, sua bancada evangélica e todo o seu aspecto de poder dentro da expansão territorial que elas alcançaram, fica claro a função de Casa Grande para esses movimentos religiosos. Então, aquilo que seria a essência e a espiritualidade não institucionalizada, que começou no movimento em que, no início da nossa liberdade de culto, com a República possibilitou, após a década de 50, ela foi pervertida novamente, dentro do aspecto da institucionalização da igreja, dentro do aspecto do CNPJ, dentro do aspecto da grande igreja, da mega igreja, que traz em seu CNPJ
um aspecto empresarial. Não tem como fugir e não tem como não expor o comprometimento do lado espiritual dessas megas igrejas. Porque aí a Casa Grande ou essas megas igrejas, elas vão fazer com que as igrejas mais espiritualizadas de menor porte sejam senzalas. E esse movimento ele vai vir no aspecto em que as elites, em que a construção está em cima dessas mega igrejas, e que esse é o fluxo e essa é a construção da nossa religiosidade. Isso é um fenômeno que é factual e bem observado na nossa realidade atual de eclesiologia. Dentro disso tudo, eu quero trazer um recorte teórico, histórico para essa análise e para embasar um pouco mais o que eu estou falando. Não é que eu estou fazendo uma análise narrativa, trouxe panoramas, abordei um aspecto sociológico que justifica como justificava aquela sociedade no aspecto elitista e centralizado na Casa Grande. Não é o aspecto de justificar e entender dessa forma através de uma narrativa, mas é o aspecto da história-problema, de mudança de mentalidade, trabalhado por Ciro Flammarion, trazendo a abordagem de Marco Bloch, da Escola dos Análises, do seu primeiro movimento, em que nós temos a mudança de paradigma, saindo de uma história rankiana para uma história de história-problema, avaliando e refletindo de fato esses movimentos em que a gente vive. E entendendo que não adianta pensarmos em narrativas históricas como justificativas. É assim porque foi esse o movimento. Não, mas entendendo que tem que ser analisado o aspecto de mudanças de mentalidade. E só conseguimos fazer isso quando estamos inclusos nessa história, nessa narrativa e observação, quando de fato nos aprofundamos e lutamos por essa mudança de acordo com uma análise de história-problema. Porque enquanto observarmos só como narrativa, a gente vai continuar reproduzindo, mas quando observarmos como história-problema, a gente vai pensar e refletir uma mudança de mentalidade. Isso não pode ser algo que a narrativa justifique, mas tem que ser algo que a história-problema questione. Então esse é o questionamento que eu trago. As megas igrejas que vivemos e que temos hoje em dia, grandes templos de Salomões, será que essa é a realidade deixada pela igreja levantada por Cristo até o século IV? Ou foi uma construção que do século IV foi comprometendo a espiritualidade até os dias de hoje? E nem os processos de ruptura comportaram de fato uma ruptura, mas retornaram a um processo ou retrocederam a um processo de institucionalização, pervertendo mais ainda a essência da espiritualidade dessa igreja deixada por Cristo. A história-problema vai trabalhar esse aspecto, vai refletir esse aspecto. A gente não pode reproduzir mais essas narrativas e legitimarmos esses movimentos. Essa é a minha contribuição. Eu sou o professor Tiago Vale, professor de História, e deixo dentro desse panorama a minha contribuição com esse podcast da Igreja 21 Tritologias. Tamo junto, graça e paz.